Olá a todos que acompanham o blog Mulher de Deus. Hoje eu estarei falando sobre afastados pela mágoa. Antes eu ia para a reunião de resgate e via aquelas pessoas afastadas se manifestando e eu ficava sabendo que o motivo era pelo rancor. A pessoa guardou rancor no coração e se afastou de Deus. Eu ficava pensando, meu Deus, como é que pode uma pessoa lutar tanto pela salvação e por uma coisa tão mínima? Porque o rancor, se comparado à salvação, é uma coisa pequena e a pessoa se deixar levar. Eu não entendia. Eu não entendia por que uma pessoa se afastava por causa de um rancor. Até que um certo dia eu passei por uma situação e eu pude compreender. Teve um dia que eu estava conversando com um servo de Deus e ele falou coisas muito profundas. Ele falou coisas que me entristeceram muito, porque eram coisas que não tinha razão, não tinha motivo, e aquelas palavras, elas sempre estavam querendo me colocar para baixo, sempre estavam querendo me diminuir. E como eu nunca gostei, eu nunca aceitei que ninguém me diminuísse, porque como na minha adolescência eu tive complexo de inferioridade, baixa estima, então isso me afetava muito. Aí depois que eu me converti, eu já não sentia mais rancor, eu não tinha facilidade para guardar as coisas no coração, porque até mesmo eu fiz até um propósito com Deus, pedindo a Deus para que Ele me fizesse esquecer todas as coisas ruins, já que eu era uma nova criatura, eu passar a não me lembrar das coisas ruins, para não poder guardar rancor no coração, porque a minha velha criatura era uma pessoa sensível, era uma pessoa que tudo guardava no coração, por isso que eu tive depressão, por isso que eu era uma pessoa isolada, mas Deus me fez mais forte quando eu me converti. Mas só que apesar de eu estar bem espiritualmente, que eu estava bem nessa época que eu conversei com esse servo, eu estava bem espiritualmente, minha comunhão com Deus também estava bem. Então, assim, não havia motivos para mim guardar nenhum tipo de sentimento. Mas as palavras foram palavras tão destruidoras que eu não estava acreditando que eu estava ouvindo aquelas palavras. Mas tudo bem, eu ouvi calada, com respeito, porque eu sempre tive o temor ao falar com o servo, seja qual for o cargo, mas se eu soubesse, não, é servo de Deus, é uma pessoa de Deus, eu sempre tive aquele temor. E eu fiquei calada, eu cheguei em casa, aquela tristeza, e eu, meu Deus, por que eu estou sentindo essa tristeza? Por que eu estou com esse sentimento ruim? E foi aí que eu comecei a pedir a força de Deus. Meu Deus, arranca esse sentimento ruim do meu coração. Eu não tenho motivos para ter esse sentimento ruim. Comecei a orar, comecei a jejuar, comecei a acordar de madrugada, pedindo a força de Deus para arrancar aquilo do meu coração. E isso durou em torno de uma semana. Eu passei uma semana implorando, clamando a Deus para arrancar aquela tristeza do meu coração, aquele sentimento ruim, porque eu não queria colocar minha salvação em risco por causa de um sentimento ruim, mas eu vi a necessidade de clamar a Deus. Eu fiquei pensando,
Como é que pode? Eu estava bem espiritualmente e mesmo assim veio essa ameaça. E se eu não tivesse clamado a Deus, implorado a Deus, o que teria acontecido comigo? Talvez até eu estivesse me esfriado, eu estivesse me afastado de Deus. Aí foi aí que eu compreendi os afastados que se afastam por causa do rancor. Eu pensava que era um rancor, que a pessoa ouvia algo que fosse para o bem dela e ela não aceitasse e gerasse aquele rancor, ou fosse por causa de uma bronca que levou e gerou aquele rancor, mas só que é mais sério do que a gente pode imaginar. Nem sempre é uma coisa simples. Muitas vezes o inimigo usa pessoas para tentar destruir a fé de outros. Mas como a gente pode se deixar levar pelo inimigo? Assim como a gente ouve a voz de Deus, o inimigo também tenta falar com as pessoas para tentar destruir outros. Aí se pergunta, mas como pode? Será que uma pessoa de Deus pode ouvir a voz do inimigo e prejudicar a salvação de outra pessoa? Pode. Mas por que pode? Pelo orgulho, pela prepotência. Às vezes aquela pessoa que é orgulhosa, ela se sente bem em querer rebaixar outra pessoa, em querer prejudicar a outra pessoa. Então, assim, cada um que se cuide, cada um que guarde o seu coração. É claro que Deus testa a nossa fé, Deus testa. Mas também Deus não tenta além do que a gente possa suportar. E eu me pus no lugar daqueles afastados que sentiram rancor, prejudicaram sua salvação e não suportaram ficar na presença de Deus. E eu fiquei assim me perguntando, meu Pai, o que aconteceu para que tantas pessoas se afastassem? Eu não sei o que aconteceu. Você não sabe o que aconteceu. Mas quem se afastou sabe que não foi uma coisa simples. Que não foi simplesmente uma palavra que veio ali e a pessoa não vigiou. Se eu que estava bem espiritualmente, eu passei uma semana clamando a Deus para me limpar, para me ajudar. Imagine uma pessoa que não está bem. Como ela vai conseguir suportar uma injustiça? Como ela vai conseguir suportar um insulto? Como? Porque assim, falar é fácil. Muitos falam. Agora, o ouvir é difícil. Porque nem todos estão preparados para ouvir. Então, assim, se você que está ouvindo essa mensagem, aconteceu com você, você ouviu uma palavra, você foi humilhado e você guardou no seu coração um rancor, ainda há tempo de você se livrar disso. Se ajoelhe, peça a ajuda de Deus, diga, meu Deus, eu quero que o Senhor faça uma limpeza no meu coração. Faça um propósito de oração e jejum, porque não é fácil. Não é fácil, por mais que a pessoa seja de Deus, mas o inimigo tem tentado de todas as formas. Tem tentado destruir a nossa fé de todas as formas. Eu confesso, hoje eu não me lembro mais qual foi o motivo, porque como eu fiz o propósito com Deus de me esquecer das coisas ruins, graças a Deus, essas coisas acontecem e fica para trás, eu não consigo me lembrar. Mas era uma pessoa de Deus. Mas todos nós temos que vigiar no que falar e no que ouvir. Cada um que cuide do seu coração. Porque
A obra é de Deus, mas ela é governada pelos homens. E muitas vezes o homem age na carne e prejudica a fé de outros. Então, cada um que busque a Deus, cada um que busca a força de Deus, uma pessoa que tem um rancor no coração, consegue vencer sozinho? Não, não consegue. É algo tão forte que só a força de Deus para que a pessoa venha conseguir superar. Porque não é fácil, mexe com o ego da pessoa, mexe com o psicológico, com o emocional e não é uma coisa tão simples. A gente tem que vigiar no que a gente ouve, até mesmo nas palavras que a gente fala. Às vezes vem aquele pensamento negativo na mente, a gente nunca deve colocar para fora. Porque se a gente já está contaminado, vamos evitar de contaminar outra pessoa. Porque aquele pensamento negativo, ele pode afetar a fé de outra pessoa. Então a gente tem que vigiar, porque essa não é a vontade de Deus. Os tempos de hoje está cada vez mais difícil. Então, assim, a gente tem que buscar Deus de todo o nosso coração, tem que estar em espírito, mas quando vier as ciladas do mal, a gente tem que pôr o nosso joelho no chão e clamar a Deus e não aceitar. E não aceitar ficar com aquele rancor, ficar com o coração manchado. Olha, eu fiquei muito revoltada. Só Deus sabe o quanto que eu fiquei revoltada. Porque para me conquistar minha salvação, eu passei um inferno. Foi uma guerra para me conquistar minha salvação. Quando eu me converti, foi uma guerra para me chegar na igreja. Eu passei um ano preso em casa, eu fui tirada da escola, que eu sempre gostei muito de estudar. Eu passei por perseguições na minha família, eu passei um inferno. E quando eu conquistei minha salvação, eu disse, meu Deus, nada mais vai me tirar isso de mim. Nada, porque foi uma guerra, mas uma guerra tão grande. Não foi uma guerra de um dia, de 2 dias. Eu me entreguei de imediato. Assim que eu me converti, eu me entreguei de imediato. Mas eu só vim conseguir me batizar com 1 ano. Porque eu não conseguia chegar na igreja. E eu fiquei pensando, como é que pode? Eu passei por tantas lutas para conquistar minha salvação. E vem uma coisa tão simples querendo manchar minha salvação. Eu fiquei muito revoltada. Muito revoltada mesmo. E eu clamei muito a Deus. Meu Deus, eu não aceito isso. Se é uma coisa que eu zelo muito, é pela minha salvação. Por mim, tudo pode desabar. Eu tendo a minha salvação, eu estou bem, eu estou segura. E foi nesse espírito que eu clamei a Deus. E Deus me limpou. E Deus me ajudou. Da mesma forma, Deus pode fazer com você. Porque quem já foi do mundo e já teve o coração cheio de mágoa, cheio de ódio, de tristeza, de amargura, de depressão, e se converte a Deus, tem o Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo, que é a alegria e a paz, a pessoa sente a diferença, a pessoa não quer mais voltar a ter o coração cheio de coisas ruins. A pessoa quer ter Deus, a pessoa quer ter paz. Então, quando eu senti essa ameaça, veio uma revolta. Puxa, como é que pode isso ter acontecido? Eu não fiz nada. E de repente vem essa cilada do inimigo. Eu orei para amarrar o mal, eu orei pela pessoa que falou aquelas palavras. E graças a Deus eu tive o livramento de Deus. Você talvez sofreu uma cilada do inimigo. Foi culpa de alguém? Pode ter sido culpa de alguém. Mas quem foi afetado foi você. E é você que tem que procurar a ajuda de Deus. Você não pode aceitar. Você acha que a pessoa que te afetou está preocupado com você? Ah, eu afetei fulano. Eu mexi na fé dele, eu afetei a salvação dela. Não está.
A pessoa que te afetou não está. Quem deve estar preocupado com você é você mesma. Porque a gente vive num mundo de pessoas egoístas que só pensam em si próprio. Talvez você tenha muitas pessoas que se preocupam com você, que tentam te ajudar, mas a pessoa que te afetou, ela não está nem se lembrando. Talvez não esteja nem aí, porque ela falou aquela palavra porque já tem costume de falar dessa forma. Então você que tem que vigiar, você que tem que buscar a força de Deus para vencer esse mal, para vencer esse problema. E não tem outra forma. Só você buscando em Deus a força. Mas se você buscar a Deus, você pode ter certeza, pode ser o que for, pode ser a mágoa muito grande, você pode ter milhões de motivos para ter essa mágoa, mas se você disser assim, eu não quero mais ter essa mágoa, eu quero vencer, você vai se ajoelhar, meu Deus, me ajuda a vencer essa mágoa. Você vai abrir um jejum, meu Deus, me ajuda a limpar meu coração. Eu não consigo fazer isso sozinha. Aquela pessoa me fez tanto mal, continua me fazendo mal e eu não consigo, mas eu quero me livrar. Eu oro até por aquela pessoa, meu Pai, que o Senhor venha interceder por ela, para que ela não venha prejudicar a fé de outros também. Mas me ajuda a vencer, meu Deus, porque eu tenho certeza que se eu vencer essa mágoa, eu vou conseguir voltar para a igreja. Eu vou conseguir reconstruir minha vida. Quando você é sincero com Deus e mostra vontade, querer, Deus, Ele te ajuda. Ninguém venha dizer que consegue vencer um problema desse sozinho, porque é difícil. É difícil. Olha, se a mágoa for muito grande, só a força de Deus para fazer uma limpeza no coração da pessoa. Mas se a pessoa realmente quiser, ela consegue. E Deus, quando vê o querer, aí Deus age, aí Deus começa a fazer a limpeza. E vai ser para o seu bem. Não fique preocupado com o que a pessoa te fez, porque quando você tiver seu coração limpo, você vai ter a paz de Deus, você vai ter alegria para viver. Faça isso e você vai ver que você vai se tornar uma pessoa mais feliz. Que Deus abençoe a todos e fiquem na paz. Eu preciso aprender um pouco aqui. Preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Se na vida não tenho direção e preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer me dar a mão. Uma porta se fecha aqui, outra
outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, oh, Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois é, Deus cuida de mim.